A paz de Jesus e o amor da Virgem Maria. Nós já estamos aí ao vivo, direto para a sua casa. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Vai deixando aí os seus comentários, vai aí marcando, dando like e vamos compartilhar e levar esta evangelização. Bem, eu prometi para você já vai aí entrando em contato. Hoje nós vamos trabalhar a questão do menor versículo bíblico nas Sagradas Escrituras. Eu quero hoje levar você a esse conhecimento. Eu queria depois, as pessoas que estiverem aí nos vendo, quiser ajudar a nossa missão, a nossa obra, eu queria que você pudesse nos ajudar neste momento aí que a gente vive, né, que é um momento onde os missionários paralisaram, né? Nós vivemos da fé, vivemos da providência e estamos agora tentando nos reinventar. Inclusive eu não sou muito assim, vamos dizer, tão profundo no meio de comunicação. A gente evangeliza, faz esse trabalho, mas o meu trabalho específico é outro. Mas às vezes a pressão vem tão grande que a gente é empurrado para essa realidade. Mas estamos aqui e vamos avançar em ordem de batalha, né? Então você fica aí nos acompanhando, que a gente agora vai começar a fazer esse trabalho com mais frequência e fica atento aí para você aprofundar, tá bom? Eu queria depois uma pessoa que pudesse digitar. Então essa vai ser uma formação profunda na Palavra de Deus. Nós vamos levar uma meditação mais aprofundada. Você que quer aprender mais a ler, como aí decodificando, né, em miúças as Sagradas Escrituras, nós vamos levar isso, essa profundidade na Palavra de Deus, onde eu tenho assim já 19 anos de experiência com a Palavra de Deus. A minha conversão me despertou para a Palavra do Senhor. E essa minha experiência toda eu vou levar e vou trazer para você aqui nessa meditação. Mas sem muitas delongas, vamos começar e vamos começar rezando. Em nome de Patris, et Filii, et Spiritus Sancto. Amém. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedictui mulieribus ec benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora morte nostre. Amém. A palavra do Senhor que eu quero hoje levar a vocês meditarem se encontra no livro de Levíticos, no capítulo 11, no versículo 15. Pega aí a sua palavra. Levíticos, capítulo 11, versículo 15. A palavra do Senhor diz para nós assim: corvo. É só o que esse versículo diz. Esse versículo só fala do corvo, nada mais. E é muito significativo o corvo dentro das Sagradas Escrituras. O corvo é o primeiro animal, a primeira ave mencionado dentro das Sagradas Escrituras com o nome. Lá em Gênesis, no capítulo 8, no versículo 7, quando sai da arca de Noé, onde 8 pessoas foram salvas. Diante dessa realidade que nós estamos vivendo, aonde parece que a noite chegou, parece que as trevas têm tomado conta, as pessoas têm ficado com calafrios, têm como que suado frio diante da realidade da palavra vírus, que é seguido de morte.
eu quero levar aqui nessa meditação das Sagradas Escrituras. Quando a gente olha para a palavra corvo, o corvo está associado à morte, ao cemitério. Mas não só isso, mas o corvo também está associado a um animal que não está na cidade, mas ele procura os lugares afastados para viver. O corvo representa a espiritualidade daqueles que se apartam da cidade e buscam uma vida mais interior, daquele que sai do barulho e busca uma vida mais silenciosa, daquele que sai da agitação para buscar a calmaria, daquele que sai das coisas mundanas para buscar as coisas divinas, aquele que sai das coisas de baixo para buscar as coisas do alto. O corvo, ele vem trazer essa mensagem para nós, essa mensagem da noite, que a noite vem chegando. Melhor dizendo, a noite chegou. E ela chega para todos. Assim, a morte, ela chega para todos. O corvo vem lembrar para nós que nós iremos morrer, como todos morrem. Os ricos, os pobres, os pequenos, os grandes, os que têm boa saúde, os que estão doentes, todos irão perecer. Agora, qual é o estado que você se encontra na sua alma? É isso que nós queremos hoje levar para você, esse aprofundamento. Nós queremos descer nas asas do corvo a profundidade da nossa alma. Nós queremos aprender com São João da Cruz, aonde ele falava da noite escura, a noite escura da alma. O tempo que nós vivemos, esse século, que tem ofendido o coração do Senhor, que tem ofendido a glória de Deus, nós temos vivido como que um castigo do Criador para a criatura. Mas, como diz o livro de Provérbios, o pai que ama, ele corrige. Ele não corrige porque ele é ruim, ele não corrige porque ele é mau. Ele corrige para que possa despertar da sua sonolência. Aquela palavra de Efésios, capítulo 5, versículo 14. Desperta tu que dormes e Cristo te iluminará. O flagelo que vem no mundo é para despertar aqueles que estão sonolentos, que não conseguem mais enxergar, estão em uma escuridão profunda. E nós já queremos descer nas asas do corvo, na profundidade da alma. E no meio dessa escuridão que se alastrou por todos os cantos, na frente, atrás, do lado direito, esquerdo, parece que tudo está nebuloso, parece que os nossos olhos estão turvos, parece que não consigo mais enxergar, as pessoas vão entrando em um desespero. Calma. Tire um bem maior de toda a escuridão que o mundo tem vivido. São João da Cruz tem uma frase célebre que diz assim: as trevas da criatura responde à noite da transcendência.
As trevas que nós estamos vivendo, quando o homem vive em trevas, e se ele souber fazer essa leitura, ele voará alto na transcendência. Na transcendência espiritual. São João da Cruz, quando ele mergulha profundamente na noite, porque ele é perseguido pelos seus próprios confrades, ele é perseguido pelos seus próprios irmãos, que achavam que ele era louco, que ele queria viver uma loucura, que ele queria ser mais santo do que os outros, e colocaram ele numa masmorra, aonde era um espaço muito curto e era uma cela para punir ele. E ali colocava-se ali apenas um pouco de pão para ele comer, um alimento para que ele pudesse apenas sobreviver. E ele ficava nessa cela escura. Um único momento onde brilhava uma luz era o momento que ele pegava o seu livro sagrado para fazer as suas orações. E rapidamente o sol batia também em retirada. E a vida dele, ele ficou aproximadamente 8 meses nessa escuridão, e foi o momento que ele elevou a sua espiritualidade. São João da Cruz, ele mergulhou na profundidade da noite do corvo. O corvo é aquele que traz a noite. O corvo é aquele que traz o crepúsculo, aonde o sol está se pondo e a noite vai tomando todos os lugares. Mas quando o corvo é solto, é também um sinal de esperança. Não só a noite traz para nós o medo, mas quando nós olhamos para a noite, o céu estrelado, nós olhamos para as estrelas que brilham. Ainda existem pessoas boas no mundo. Ainda existem pessoas que estão orando por você. Ainda existem os monges que estão enclausurados, as carmelitas que estão enclausuradas, os eremitas que estão nas montanhas, os anacoretas que estão nas florestas. Eles estão espalhados, os franciscanos, os beneditinos, os carmelitas, os dominicanos, os jesuítas, tantas ordens, as novas fundações de pessoas que nesse exato momento estão orando por você, que estão se colocando na brecha, como diz o profeta Ezequiel, no capítulo 22, no versículo 30, eu tenho procurado entre os homens aqueles que se colocam na brecha para reconstruir as muralhas que foram devastadas. Existem pessoas que estão dobradas os joelhos, pessoas que estão na oração, clamando para que o teu coração se acalme diante dessa escuridão. Eu quero levar você a enxergar a escuridão como uma coisa boa. Enxergar os males como um ensinamento. Enxergar as dificuldades como possibilidades de progresso espiritual. A palavra do Senhor diz para nós que quando depois de 40 dias, é interessante porque nós estamos vivendo a quarentena no mundo inteiro. Imagine um mundo que tem vivido de quarentena. No mundo, ao longo dos séculos passados, o mundo recebeu uma quarentena, que foi a quarentena que veio do dilúvio. Havia um homem justo, diz as Sagradas Escrituras em Gênesis capítulo 6, versículo 7. Era Noé. Noé passou 120 anos construindo a arca, pregando a palavra, anunciando que Deus iria punir a terra pelos seus pecados. As pessoas zombavam, desacreditavam.
achava que aquilo era impossível. Noé perseverou 120 anos nas promessas de Deus, acreditando na fidelidade da sua palavra, porque Deus é um Deus de verdade e não de mentira. E ali, depois de 120 anos construindo a arca, os animais entraram de 2 em 2, você sabe, conhece a história. E de repente as portas foram fechadas. E a chuva intensa por 40 dias e 40 noites devastou a terra. E as pessoas foram corrigidas pela justiça de Deus e pela ira do Senhor. Porque Deus também é um Deus de justiça. Nós esquecemos essa realidade nos tempos de hoje. O mundo tem vivido uma quarentena por causa de um vírus. Outrora ele viveu uma quarentena por causa do dilúvio. É o momento de você se arrepender e buscar a face do Senhor. É o momento de você voltar o teu rosto para Deus. É o momento de você colocar o teu rosto no pó e falar como Jeremias falou em Lamentações 3:29. Bota o teu rosto no pó, talvez haverá uma chance. Botemos todos nós, desde os religiosos aos seculares. Botamos o rosto no pó e clamamos a misericórdia de Deus para que a sua ira seja apagada. Que a sua ira seja aplacada. Nós olhamos na vida de Noé um sinal profético. E depois que tinha passado as chuvas, então Noé de repente abriu as portas e de repente ele solta uma ave. E essa ave era o corvo. O corvo tinha uma missão, ele estava guardado na arca porque ele tinha uma missão, ele tinha que cumprir a sua missão. E de repente ele foi solto e cumpriu a sua missão, que era o anúncio de esperança. Era um anúncio aonde agora o sol voltava a brilhar, onde as nuvens se recuaram, onde a ira do Senhor havia se aplacado. O corvo foi símbolo de esperança. Nessa pregação e nessa meditação nas Sagradas Escrituras, em um versículo apenas, que nós partimos desta palavra chamada corvo. Corvo, no latim, vem de corvus. Corvus significa falar estridente, com força. O corvo é símbolo dos pregadores, vai falar São Gregório Magno. As suas plumagens pretas anunciam a penitência e o seu gratinar, os seus ruídos representam o pregador pregando a palavra de Deus ininterruptamente para salvar as multidões. Assim vai falar este grande santo. Eu quero dizer, e tomo para mim as palavras de Gregório, o grande, e quero usar das palavras dele as minhas. Deus tem levantado corvos para anunciar um caminho para a tua vida. Um caminho de penitência, um caminho de volta e de retorno para o teu Deus. Volta para o teu Deus. Diz Oséias capítulo 14, no versículo 1. Volta, volta
para o teu Deus. Foi o teu pecado que te fez cair. Volta, arrepende, volta ao colo do Senhor, volta à comunhão do Senhor. Como Deus falou para Adão em Gênesis no capítulo 3. Ele diz: aonde estás, Adão? Deus está perguntando para você hoje. Através desta mensagem. Aonde tu estás? Aonde tu se encontras? Qual é a realidade que você tem vivido? O mesmo sofrimento, a dor, o mal que vem sobre a humanidade de milhares e milhares de formas, vai falar Santo Agostinho, o mesmo sofrimento leva uns para o céu e outros para o inferno. O teu sofrimento tem te levado para onde? O que tem assolado o teu coração? A primeira coisa que eu quero te dizer é as palavras do Cristo ressuscitado no cenáculo. Lá em João capítulo 20, versículo 19, quando os apóstolos estão trancados, é noite, as portas estão trancadas, eles estão com medo. O seu mestre havia sido crucificado. Mas de repente Jesus Cristo entra e diz: Pax vobis, a paz esteja convosco. É isso que Jesus hoje quer dizer para você, na sua casa, para sua família, para sua realidade, para a sua comunidade, para a sua fraternidade, para o seu mosteiro, para a sua congregação. Deus está dizendo: paz, fica em paz, tranquilizai-vos. Jesus está dizendo para você hoje: acalma o coração. Como ele falou para São José no momento de aflição que ele vivia. O anjo veio, apareceu para ele e deu uma palavra profética. Mateus capítulo 1, versículo 20. Não temas, eis que estou convosco. Não temas. É uma palavra que é repetida mais de 360 vezes. Mais. É uma palavra para cada ano. Uma palavra para cada dia. Para dizer: eis que estou convosco. Jesus Cristo, ele desceu. Ele se encarnou no sacrossanto seio da Virgem Maria, e ele começou a viver também a escuridão da noite. Ele começou a ter uma experiência diferente que ele tinha na glória, sendo puramente espírito. Ele entrou, e quando ele entra na terra, ele entra na noite. Mas o sacrossanto ventre da Virgem Maria, ao mesmo tempo que era noite, era aconchegante, acalmava, tinha a segurança maternal, a proteção maternal. Na sua noite, Nossa Senhora está cobrindo com o seu manto. Você está sendo gerado para um progresso espiritual, para um crescimento. O que nós enxergamos com os olhos do amor? Você precisa aprender a enxergar com os olhos da fé. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 diz: nós andamos não na visão, mas na fé. Nós caminhamos na fé.
Romanos capítulo 1, versículo 17 diz: o justo vive pela fé, ele caminha pela fé, ele anda pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o fundamento da esperança e uma certeza a respeito daquilo que não se vê. É preciso caminhar. Mesmo que talvez você esteja vivendo o Salmo 22, versículo 4. Mesmo que você esteja caminhando no vale tenebroso da morte, onde nós temos olhado e os noticiários, as coisas, tudo, as pessoas de máscara, álcool, gel. As pessoas estão preocupadas com o vírus, com a morte que tem batido a porta. Deus está falando: calma, enxergue com os olhos da fé. Porque quem enxerga com os olhos da fé, vê a claridade. É a famosa frase do padre Antônio Vieira. Diz este grande pregador da coroa de Portugal: se os olhos veem com amor, o corvo é branco. Se com ódio, o cisne é negro. Se você enxerga à noite o corvo como escuridão, você nunca vai progredir espiritualmente. Porque você não está entendendo a noite que a humanidade tem passado e a noite que especificamente você tem passado. Na faculdade, quando eu fazia teologia, teve um professor meu que falou que me chamou pregador apocalíptico. E esse é um título até louvável. São Vicente Ferrer era conhecido como anjo do Apocalipse pelas suas pregações, pelas suas mensagens duras. Mas nem me comparo com um grande santo. Eu, tão grande pecador. Eu reconheço a minha miséria. Mas esse título, pregador apocalíptico, é para falar do fim último do homem. É o último livro da Bíblia, o Apocalipse, a revelação. E qual é a mensagem central do Apocalipse, que às vezes nós esquecemos? O livro é um livro de esperança. O Apocalipse é um livro de esperança, aonde culmina na vitória do Cordeiro. No capítulo 22, na vitória do Cordeiro. É isso que nós temos que aprender. A revelação do corvo, a revelação da noite, a revelação da dor, da escuridão, deste mundo de trevas. O que essas trevas têm para nos ensinar? Tem para nos ensinar o progresso espiritual. É preciso transcender. É preciso voar. É preciso ter forças para voar. E coragem. Como um filhote que a sua mãe, quando um filhote está para dar o primeiro voo, às vezes a mãe joga o filhote. E o filhote tem que voar. Se ele não bater as asas e voar, ele vai ser eternamente uma ave prematura. E terá ali, e será confinado à morte. Deus está fazendo com que a humanidade aprenda a voar para Deus. Buscando as coisas do alto. As coisas do alto. As coisas do alto. Se eleve,
se levante, se erga. Como o Salmo 120, versículo 1, ergo os meus olhos para o alto. De onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do Criador do céu e da terra. Ao meditar sobre o corvo, eu medito sobre a grande sabedoria de Salomão, um homem que viveu na paz no seu reinado. Salomão significa paz, e Salomão prefigura o Cristo, o príncipe da paz. E nos seus cânticos proféticos, em um sentido alegórico, ele fala sobre os cabelos do esposo. Lá em Cântico dos Cânticos, capítulo 5, versículo 11. E diz: a sua cabeça é de ouro puro, e os seus cabelos são como os corvos, são negros como os corvos. E na sabedoria de Deus, homens inspirados fizeram a interpretação do Cântico dos Cânticos. E eles interpretando este livro sagrado, a cabeça de ouro é a inteligência, aonde nós não somos como os animais que não refletem sobre si, que não sabem o que fazem, mas nós somos homens racionais e temos inteligência e discernimento. E nós somos como as asas do corvo. E nas asas do corvo, uma é a razão e a outra asa é a fé. O documento Fide et Ratio, fé e razão. Isso é o cristianismo. Isto é o catolicismo, isto é o cristão. Nós andamos na fé e na razão. Não só no racionalismo, nem só o pietismo, o fideísmo. Mas a fé e a razão são como as asas deste corvo, onde nos guiam no meio da nossa noite, da nossa escuridão. E ao contemplar o cabelo do amado, negros como os corvos, esse cabelo será associado aos cabelos de Sansão e aos cabelos do Cristo. Porque os cabelos representam uma consagração do naziriato, aonde deixava-se os cabelos crescerem, e se abstinham de vinho e bebida, e viviam inteiramente para Deus, meditando a sua palavra e almejando as coisas eternas. Sansão, ele era um nazireu. Os seus cabelos eram grandes e haviam 7 tranças. 7 que é o número da perfeição. 7 meditando nos 7 dias da criação. 7 que era o candelabro que Moisés meditou. E quando ele viu o céu, ele trouxe a representação para a terra. E esse candelabro com 7 hastes vai falar, Santo Irineu de Lyon, são 7 céus que Moisés contemplou. A profundidade da glória de Deus. E essa profundidade estava nas tranças e no cabelo de Sansão, que eram negros como os corvos, representando a força. Porque se o cabelo negro representa a juventude e a força, os cabelos brancos representam a velhice.
e a vida mutável e a fraqueza. Os cabelos negros de Sansão representam os cabelos de Jesus Cristo. Vai falar Santo Agostinho, Santo Ambrósio, São Gregório Magno, e vão fazer uma comparação de Sansão e fala que Sansão, ele é o tipo, ele é prefiguração do Cristo. No cabelo de Sansão estava a sua força. No cabelo de Sansão estavam as suas vitórias. No cabelo de Sansão estavam os seus triunfos. No cabelo de Sansão estava a sua fortaleza. Quando nós olhamos para os cabelos negros de Sansão, nós olhamos para a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque os cabelos de Sansão são negros, porque prefigura a noite do Calvário. Representa as 7 tranças da cabeça de Sansão, representa as 7 palavras de Cristo no Calvário. As suas últimas palavras ditas na terra. As 7 tranças de Sansão representa as 7 dores da Virgem Maria. As 7 espadas que transpassaram o coração dela na noite do Calvário. João capítulo 19, no versículo 25 seguinte, diz que a Virgem Maria estava junto aos pés da cruz. O seu coração estava deslacerado, havia de uma forma espiritual como que 7 espadas de dores profundas no coração dela. Mas ela viu aquela noite que era trazido pelo corvo que Noé havia soltado no Antigo Testamento e havia chegado agora, como diz em Gálatas 4:4. Chegada a plenitude dos tempos, o corvo voltou e a noite apareceu. Cristo agora está crucificado. E o que me leva a meditar profundamente nesta ave é que a palavra corvo são 5 letras, porque são as 5 chagas de Jesus Cristo no Calvário. O céu está negro, escuro, como as plumagens deste pássaro, e o nome deste pássaro, com 5 letras, traz agora as chagas de Jesus Cristo. E o que esta noite tem para nos entregar? O que ela tem para dizer para nós? Diz que Jesus Cristo bradou no Calvário. Diz São Bernardo que eram para todos escutarem, para que ninguém pudesse não ouvir e ver o que estava acontecendo. Ele bradou, chorou. Diz lá em Hebreus capítulo 5, no versículo 7, que Jesus chorou no Calvário, lágrimas de sangue. Era para que o brado misturado com as lágrimas pudessem comover mais o homem a respeito de um Deus que morreu por ele. Assim dizia São Bernardo de Claraval. E assim digo eu agora, que as chagas de Jesus Cristo estão gritando nas noites dos tempos que nós estamos vivendo. Ela está gritando
eis que eu morri por você. Eu dei a última gota de sangue por você. Vai falar Santo Ambrósio de Milão. O farol que clareou a vida de Santo Agostinho. Dizia este grande sábio e doutor da igreja as seguintes palavras. Quando Jesus estava na cruz, quando ele estava no alto da cruz, o autor da piedade deu a perseguição aos apóstolos, a paz aos discípulos, o corpo aos judeus, as roupas aos que crucificavam, a alma ao Pai, um protetor à virgem, o paraíso ao ladrão, o inferno aos pecadores, a cruz aos cristãos penitentes. A cruz deu para os cristãos penitentes. Convertei-vos, arrependei-vos, crede no Evangelho. Na vida deste pássaro, que traz não para nós maus agouros, mas esse pássaro que mostrou muito bem o Evangelho, aonde Jesus Cristo diz lá em Lucas, no capítulo 12, no versículo 24. Considerais os corvos, eles não semeiam nem ceifam, nem tem despensa nem celeiro. Entretanto, Deus os sustenta, quanto mais valei vós do que eles. Jesus Cristo no Calvário não quis levar nada, porque quando nós partimos deste mundo, nós não levamos nada. Não dá para você levar a sua mansão, não dá para levar o seu carro luxuoso, não dá para você levar os seus filhos, não dá para você levar o seu dinheiro, não dá para você levar nada que seja material. A única coisa que você vai apresentar diante de Deus é a sua alma. E este corvo, ele representa a justiça de Deus. Se nós olhamos, a Sagrada Escritura diz que tem 4 evangelhos. O evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. O Papa Paulo VI, ao pisar em Jerusalém, diz que ao pisar naquelas terras santas de Israel, e especificamente Jerusalém, ele dizia que aquelas terras eram o 5º evangelho. E eu quero falar para vós de um novo evangelho que saiu nos nossos tempos, que é o Evangelho segundo Mel Gibson. De uma forma que você entenda a atualidade do Evangelho chegando até nós, Evangelho entendendo como boa nova. Mel Gibson teve um sinal profético fazendo o filme da Paixão de Cristo. É o 6º evangelho com o floreio de Hollywood. Mas levando você a uma profundidade da paixão de Jesus Cristo no período que nós vivemos, chamado quarentena. E para nós especificamente que somos católicos, chamado de quaresma. A grande quaresma da igreja. Tem uma coisa para dizer para você sobre a paixão do nosso Senhor. Uma palavra de Santo Ambrósio de Milão, aonde ele vai dizer: Cristo se fez maldito para que tu fosses bem-aventurado. Cristo morreu na cruz para que tu pudesses
ir para a eternidade. Cristo deu o seu último sangue, a sua última gota de sangue, para saber que você foi comprado não com ouro nem com prata, mas pelo um Deus que deu a vida por você. A noite chegou, o corvo vem trazendo ela, e nela vem muitas vezes o flagelo, aonde inclina a humanidade que tem ofendido o coração de Deus. E a palavra do Senhor vem para nós, dizendo como falou para Adão: aonde estás? Aonde encontras a tua alma? Nas coisas do mundo? Nas reportagens do mundo? Querendo saber o que está acontecendo? Mas não se preocupa em mergulhar na palavra do Senhor. Não se preocupa em dobrar os joelhos e buscar a face do Deus Altíssimo. Lembremos que este corvo que está hoje por esse meio de comunicação a vos dizer é diferente daquele corvo da arca. No sentido negativo, aquele corvo voou, mas ele não voltou da arca. É símbolo daqueles que estavam na casa de Deus e saíram e não voltaram. O corvo que sai da arca e não volta, e diz a Sagrada Escritura que ele voava para um lado e para o outro, mas ele não voltava para a arca e ele comia corpos humanos, vísceras humanas. Representa os pregadores que se perderam no meio do caminho. Representa os sacerdotes que se perderam, os bispos que se perderam, autoridades eclesiásticas que se perderam, consagrados, freiras, leigos que perderam a visão e ficaram em uma noite, mas não em uma noite do Calvário, que Jesus Cristo reina no lenho da cruz, mas ficaram perdidos pela podridão das coisas do mundo, das que passam. Lembremos deste corvo, que não é um sentido positivo, no sentido negativo. Mas eu, com esta pregação, não quero ser o corvo do homem velho, mas um corvo do homem novo. E com os olhos do amor, não quero ver a negritude no meio do caos, mas quero ver a brancura da paz, da serenidade, daquele que está em Deus e reina a palavra de Jesus Cristo ressuscitado. A paz esteja convosco. O corvo que eu te anuncio não é o corvo que saiu da arca e não voltou, mas é o corvo do profeta Elias. Aonde diz as Sagradas Escrituras, em 1 Reis, capítulo 17, versículo 4, que o corvo trazia pão e carne para o profeta Elias, de manhã e à tarde. A comida era em abundância. Eu quero falar, eu trago para você nesta noite, nesta tarde da humanidade. A palavra de Santo Agostinho: ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei, eu procurava fora, mas estava dentro de mim. Eu procurava no exterior, na matéria, mas não encontrava no interior da alma. Na passagem do profeta Elias, nós olhamos para um corvo bom, que traz a providência e o alimento que o profeta precisa. Você que é profeta, homem e mulher de Deus, eu trago esse alimento que é a palavra do Senhor. Eu sou um corvo nesta noite
que venho trazer para você não a maldição, não a noite escura da morte, mas venho trazer para vós, filhos da Santa Igreja, a palavra de Deus que é vida em abundância. Passarão céus e terras, mas a minha palavra jamais passará. Mateus 24, 35. É a palavra de eternidade. Que Deus abençoe cada um de nós, que Ele derrame a sua graça e a sua bênção, que o céu traga as suas luzes, nos ilumine e nos proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado pela sua participação. Deus seja louvado, que você possa estar aí sempre antenado. Nós estamos agora começando a fazer esse trabalho de evangelização pelos meios de comunicação. Estamos usando essa ferramenta. O corvo usa muito, é uma ave que usa muito as ferramentas que aparece, ele aproveita tudo, é um pássaro muito inteligente e nós queremos também usar a inteligência do corvo para chegar até o teu coração. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja convosco, que você possa estar aí antenado, prestando atenção e nos ajudando, tá bom? Ajude a nossa missão, ajude a gente a chegar ao maior número de pessoas e fica aí atento. A Fraternidade Combatentes na Fé está fazendo toda quarta-feira e toda sexta-feira, está fazendo a live. É os irmãos que estão lá em Candeias, na Bahia, o irmão Jeremias, a irmã Caridade, o irmão Inácio, o irmão Cirineu, o Crispim, estão lá fazendo este momento profético, levando a espiritualidade até a tua casa, até a tua vida, até a tua história. Então fica atento aí, tá bom? Nessas lives da Combatentes na Fé. Vamos divulgar ao maior número de pessoas. Nós vamos estar também nesse domingo, dia 5, às 21 horas, se eu não me engano, no canal da RCC, no Facebook da RCC do Rio Grande do Sul, tá bom? Então vamos estar fazendo essa live, a gente vai estar aí divulgando e a gente vai estar fazendo um trabalho aí de evangelização, tá bom? Que Deus abençoe, cubra de bênção, de graça, de fortaleza. A paz esteja contigo.